em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede TVM, o canal da maior e melhor cobertura local. Agora em novo horário, 16 horas da sexta-feira. Quando o braço da justiça divina nos fere, razões superiores justificam a advertência. O patriarca Jó recomenda a alegria por estarmos sendo monitorados. Seria lamentável se nosso pecado passasse despercebido e as nossas almas vagassem anônimas como sombras errantes. Ninguém merece mesmo, nem mesmo ser contado entre os viventes. A Bíblia se exprime com clareza. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Jó 5, versículo 17. E o patriarca completa os termos da sua advertência. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso, pois ele fere e depois cura o ferimento. Jó 5, versículos 17 e 18. Nosso amigo João Luiz Leal, ao lado de colegas da equipe TVM, são responsáveis pela técnica e pela difusão deste programa. Com a preciosa ajuda destes amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: karma é apenas aferidor. O karma, além de matéria polêmica, tem servido a escusas tentativas de torná-lo anedota. Interrogação aparece com segundas intenções. Afinal, todo problema físico resultará do karma? Não, meus amigos. Nem todos os problemas se devem ao karma. O patriarca Jó, por exemplo, é exceção. Seus padecimentos não resultaram de dívida. Deus permitiu que ele fosse provado. O cego de nascença é outro exemplo. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Respondeu-lhes Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele se manifestassem as obras de Deus. João 9, versículos 2 e 3. Aquele cego escolhera a cegueira voluntariamente antes de reencarnar. Alhures, eu escutei pregador negando reencarnação, citando este cego como prova. Vejam só. Ele fez alarde de sua descoberta, como se repetisse Colombo naquele episódio do ovo em pé. Não existe relação entre pecado e sofrimento, exclamava o apressadinho. E apontava eufórico o cego de nascença com tamanho estardalhaço, como se fosse a descoberta da roda. Se a Bíblia só tivesse este texto, a razão estaria com ele. Graças a Deus, porém, as Escrituras jogam por terra argumentos que não se sustentam. Existem sofrimentos débitos e sofrimentos créditos. A Bíblia fala dos dois. Mais importante será entendermos
que o sofrimento é forma de que Deus dispõe para nos aferir. Se apenas os perversos sofressem tal coisa, isto endureceria o coração dos bons, vocês não acham? Eles diriam, completamente distanciados de qualquer caritativa intenção, foi bem merecido. Diriam os bons. Não tem sido fácil escapar do comentário maldoso. O sofrimento vem marcando a curva ascensional do progresso humano. Foi preciso que Edith Cavell enfrentasse pelotão de fuzilamento, que Joana d'Arc morresse na fogueira, que João Batista fosse degolado. Foi primeiro lugar na Bíblia, em primeiro lugar, meus caros, na Bíblia, ela nos recorda que os bons às vezes sofrem porque Deus estabeleceu leis, e estas leis são cegas. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Este é planeta onde todas as pessoas estão sujeitas a causas e efeitos, independente das suas virtudes ou defeitos. Este é o planeta onde todas as pessoas estão sujeitas a problemas da lei. Quem infringe a lei recebe imediatamente o troco. Os bons são igualmente vulneráveis quanto os maus, porquanto eles partilham o mesmo céu e a mesma terra. Vejam que Jesus disse: não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, versículo 22. A grande verdade é que na maior incerteza será melhor nós mantermos a nossa fidelidade a Deus, independente de qualquer resultado, independente de qualquer sofrimento. Será conveniente manter-se nas fileiras de futuro feliz, porque o futuro será feliz depois que nós nos desvencilharmos de tantos erros. Deixando de lado a margem de insegurança que golpeia indiscriminadamente os bons e os maus, existe a vantagem do alicerce, aquele alicerce que só Deus entrega para seus filhos. A Bíblia também mostra que os bons sofrem algumas vezes porque não obedecem regra fundamental de Jesus. Escutem o que ele disse: sede prudentes como as serpentes. Nosso Rabi nunca deixou de recomendar cautela. Na parábola do mordomo infiel, ele mostrou a necessidade de prever para prover com segurança. Idealismo, sim, mas idealismo com a cabeça no lugar e os pés no chão. Aquela história contada por pregadores do sujeito que fica rico em 3 dias é conversa para boi dormir. Podemos ser bons devotos e, apesar disso, vivermos na indigência, se não controlarmos as nossas despesas. Deus jamais iria estimular o delírio de ilusionistas que pregam permuta de ofertas por riqueza imediata. Se você vai ao banco depositar, recebe o milagre, dizem eles, com a maior cara de pau. Se você não deposita ofertas, continua pobre. É a coisa mais ridícula e
e sem fundamento que eu já escutei. Nossa vida tem que ser construída tijolo por tijolo, com esforço e trabalho, com cautela e perseverança. O Pai Celestial moverá céus e terra para eliminar a causa da aflição do incapaz. Deus não fará coisa alguma pelo capacitado que foge da luta por preguiça. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Sem provações, o nosso aprendizado seria incompleto. O orgulho explodiria no privilegiado, sempre vitorioso. Milhões de pessoas no mundo são aleijadas pela artrite. Outros tantos agonizam pelos estertores da tuberculose e paralíticos se arrastam por toda parte. São estes dolorosos apelos que movimentam heróicos esforços da humanidade em busca de remédios. Com profunda compreensão e sabedoria, modesto religioso do século XIX resumiu assim: que dores e que lágrimas têm custado estes passos do homem na estrada do progresso. Quando veio para o centro de reabilitação, caríssimos, há 5 anos, Nagdupe nem falava, ele não tinha conseguido manter o som da voz, ele estava mudo. O pai o deixara num quarto trancado durante anos e anos. E Nagdupe perdera o controle das suas faculdades. E ele só veio para o centro porque o pai queria livrar-se do compromisso. Aquele trombolho ele entregou para pessoas caridosas terminar a criação dele. Sabri encontrou casos parecidos em 1997, quando procurou aldeias tibetanas para recrutar crianças para a sua escola. Ela teve que passar algumas noites em cabanas mal cheirosas e cheias de ratos. Crianças cegas, meus amigos, estavam ainda piores que Nagdupe. Continuaremos a conversar, caríssimos, no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, João. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre as palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou trabalho no sábado. É o que mais está rendendo acessos. Por amostragem, é o assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois a validade do decálogo é abordada com detalhes. Em seguida, a continuação do assunto karma é apenas aferidor. Menina esquálida de 4 anos não andava, porque a família a mantinha amarrada aos pés da cama. Vejam só. Na atmosfera calorosa do centro, à medida que foram ganhando autoconfiança, aquelas crianças desabrocharam. Vejam a diferença. Tratar bem e tratar mal. Como é diferente. Como é triste a falta de caridade. Condições humanas produzem milagres.
A professora faz a pergunta a todas as crianças do centro e elas levantam, todas elas, levantam as mãos para responder de tão entusiasmadas. A professora aponta Nima. Ela levanta e fornece a resposta com absoluta segurança. Sabri conta, saboreando justo orgulho pela sua classe. Uma dessas noites faltou luz, disse Sabri, e foram as crianças mais sofridas que conseguiram fazer a tarefa quase no escuro. Sofrimento não é castigo, meus amigos. Sofrimento não é moeda de troca. Sofrimento é aprendizado. O cego de nascença reencarnou deficiente porque quis, voluntariamente. Ninguém obriga o alpinista a escalar montanhas. Se ele despencar, você acha que a culpa é do seu pai ou da sua mãe? Essa transferência de culpa está na cultura dos judeus e foi inventada por Moisés. Por isso, os próprios discípulos de Jesus navegaram naquele barco furado. O profeta Ezequiel foi bastante claro. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio o atingirá. Ezequiel 18, versículo 20. O alpinista só pode escolher o esporte radical de escalar montanhas por livre e espontânea vontade. Ninguém pode obrigá-lo a se arriscar. Se este é o seu desejo, todavia, ele é livre para realizá-lo. Todos são livres para escolher seus caminhos, desde que não culpem os outros. O cego de nascença, figuradamente, foi alpinista. Não é fácil, meus caros, atravessarmos a vida sem os olhos. Mas o seu Cristo interno lhe sugeriu aquela forma de agradar a Deus, para que se manifestem nele as obras divinas. Foi a explicação de Jesus. Aquele cego reencarnara para dizer pelo exemplo que existe algo além do karma negativo. É possível inverter a tendência humana para o mal através do exemplo. A aceitação da cegueira se qualifica como obra de Deus, porque foi o Cristo em seu interior que sugeriu aquele holocausto. Pela adesão voluntária, a missão do cego se transformou numa pregação silenciosa. E que pregação, meus amigos, que pregação! O exemplo do sofrimento sem queixume supera 1000 palavras do melhor pregador do mundo. Deus será eternamente glorificado no silêncio da dor. Aceitando as trevas da cegueira, o missionário escalou a montanha das dificuldades, mostrando sua têmpera. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, aliviado e tranquilo no seu monturo. Voltando ao cego, meus caros, nós queremos saber, ele pode ter feito a escolha antes do seu nascimento, Getúlio, não é verdade? Sim. Essa pergunta foi feita pelo Crispim dos Anjos, meus amigos, enquanto penteava o cabelo, se mirando no espelho. E ele completa o questionamento. Será que existe na Bíblia prova de que escolhemos o nosso corpo antes de reencarnar? Getúlio, explique isto.
Existe sim, eu respondo, e é bastante clara. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, recomendou Jesus, arranca-o e lança-o fora de ti. Será melhor entrares na vida com apenas um olho, do que seres lançado do inferno de fogo. Mateus 18, versículo 9. Percebam algo nisto aqui, meus amigos. Estupro começa na mente e se corporifica nos olhos cobiçosos. Não podemos imaginar o estuprador arrancando os próprios olhos, obedecendo à letra dos evangelhos, como seria o caso se a vida fosse única. Além de tolice, isto seria crime de autoflagelação, sujeito a ser encarcerado por isso. Cemitério ou manicômio seria o destino adequado para tais criaturas. A recomendação de Jesus só pode ter outro sentido. As palavras, melhor entrares na vida sem olho, explicam. Você só entenderá admitindo vida física depois desta, porque Jesus fala entrares na vida. Vida física num corpo físico, depois desta. Deficiência na visão para usuários de olhos cobiçosos. Deficiência nos braços para agressores contumazes. Paralisia nas pernas para os que chutaram os outros. O karma modela o corpo para aperfeiçoar o espírito. Isto aí é tão claro quanto a luz do dia. É o próprio homem corrigindo falhas de outras vidas. É Deus misturando justiça com misericórdia. Em vida anterior cometemos atrocidades com as mãos, chutamos com os pés e cobiçamos com os nossos olhos. De repente, desencarnamos e voltamos ao mundo espiritual. É neste ponto que a recomendação de Jesus é aplicada na prancheta. Aquele que exagerou na dose pelos olhos terá vista precária. Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-os. Palavras de Jesus em Mateus 18, versículo 8. E lá se vai o sujeito pelas estradas da vida, maneta e perneta, sem compreender o porquê da mutilação, porque ele esqueceu tudo. São recursos extremos para modificar nossas inclinações maldosas. Cortar os olhos, os pés ou as mãos. Com esta figura chocante, o mestre simplesmente deu o seu recado. A troca é vantajosa, porque a vida é eterna, a vida não é esta que nós estamos passando agora. É evidente que a mutilação não seria nesta vida, a vida onde cometemos o erro. O texto é claro, melhor é entrar esta vida manco ou aleijado. Vejam que o mestre fala de pecados atuais e aponta a correção futura em outra vida. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se vivêssemos apenas uma vez, não seria cabível cortar os pés para entrar no céu, no inferno ou no purgatório. A própria teologia informa que a condição de espírito dispensa a necessidade de pés, mãos e olhos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O apóstolo Paulo colocou no pódio 3 virtudes cristãs, 3. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dentre tais virtudes, todavia, a maior delas é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Se a frase não definisse prioridades, as 3 apareceriam no mesmo lugar do pódio. O apóstolo, no entanto, preferiu apontar dentre elas a maior de todas. Quem possui fé e conserva a esperança é sábio, pois almeja algo, acredita em algo e deposita fé e esperança de que aquilo vai ocorrer. Quem alcança amor do coração, porém, caríssimos, sobe degrau acima. De sábio ele se torna sapiente, de crédulo expectante ele passa a vidente espectador. Ele enxerga as maravilhas da criação divina através de um olho mágico. Movido pelo amor, o Filho de Deus deixa de ser eterno aspirante em busca da verdade. Ele passa a transpirar inefável presença da graça que se derrama por todo o corpo e por toda a alma. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Karma é apenas aferidor. Outra coisa, meus amigos, se eu aceito que fui perverso e me disponho a mutilar meu futuro corpo entre a próxima reencarnação e esta, demonstro disposição de me regenerar. Já é um passo à frente. Se eu usei os braços fortes para violentar os fracos, pedirei corpo prejudicado na força física. Este é um dos significados de cortar os braços. Torná-los incapazes de agredir é o espírito desta lição de Jesus. Os brucutus que bateram na mulher desta vida, cuidado, serão vítimas na outra vida. Realmente não poderíamos entender de outra forma. Ninguém vai sair por aí arrancando olhos, mãos e pés. Se não existisse reencarnação, as palavras de Jesus não seriam aplicáveis. Lá no mundo espiritual, entenderemos melhor os males que ocasionamos. As nossas mazelas ficarão evidentes quando perdemos o corpo pelo desencarne. A nossa visão panorâmica será completa. O rico da parábola viu Lázaro feliz lá longe, enxergando recompensa alcançada pelos melhores. Ficaremos estimulados a adquirir idênticos créditos. É o que aconteceu com o cego de nascença. Embora sem culpa, ele desceu à terra sem a luz dos olhos. Ele queria crédito diante de Deus. Isto funciona como no sistema financeiro. Os mais precavidos poupam na caderneta de poupança. O propósito do cego era aumentar seu crédito no banco da misericórdia. Neste ponto, caríssimos, eu preciso esclarecer algo. Karma negativo é regra geral. Karma positivo tem sido exceção. Escutem palavras de Jesus. Percebas que já estás curado, disse o Mestre, para o paralítico de Betesda.
Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. Essa advertência, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, define a lei do karma. A lei do karma não é brincadeira, como alguns procuram torná-la anedótica. Fica provado que a paralisia nascera do pecado. Se ele insistisse na mesma transgressão, a doença retornaria, talvez em pior situação ainda. O pecado produziria sofrimento. É como aquele primeiro gole do alcoólatra. Ele bebeu aquilo, danou-se, está perdido. A doença do paralítico era subproduto da transgressão. Quem nega o karma nunca leu este trecho do Evangelho. A Bíblia cobra a responsabilidade pessoal. Cada um receberá segundo suas obras. Quando assumo dívidas ou resgate, é meu compromisso, não é do João, nem do Manuel, nem do Joaquim. É meu compromisso. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Disse Jesus ao paralítico de Betesda. Se o paralítico desejava manter saúde, teria que fazer sua parte. Mesmo o poder de cura de Jesus não o sustentaria de pé, porque existe uma lei. Isto mostra o quanto Deus é justo. A luz do sol desenha no chão a sombra de um galho. Um galho fica entre o sol e a terra, e aquela sombra define aquele galho. Em vão tentaremos mudar o lugar daquela sombra. Ela não sai dali de forma alguma. Existe um jeito, porém, deslocar o galho que projeta a sombra. A sombra imediatamente acompanhará a mudança do galho. Nosso corpo reflete as nossas almas. Antes de remover o mal do espírito, o corpo continuará sofrendo. Não adianta combatermos efeitos sem remover causas. O melhor médico do mundo não cura pulmão de fumante obstinado. O melhor médico do mundo não cura a cirrose de quem não deixa o copo. Deus quer o nosso bem, resta saber se desejamos o mesmo. É por esta razão que eu desconfio de certas curas misteriosas por aí. O próprio Jesus teve dificuldades em Nazaré. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, escreveu o evangelista. Ele curou poucos enfermos em Nazaré. Marcos 6, versículo 5. Disse meu Senhor, bradou Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Jeremias 15, versículo 1. As palavras de Jeová, através da mediunidade de Jeremias, mostram que Deus não se dobraria ao apelo de Moisés e de Samuel. Aquele povo pecara, o mesmo povo sofreria. Uma verdade é incontestável. Das consequências do karma ninguém escapa. Elias matou 450 sacerdotes de Baal e foi degolado em reencarnação posterior quando ele vivia no corpo de João Batista. Jacó se apropriou das bênçãos devidas a Esaú e Labão o enganou, enquanto colocando Lia no lugar de Raquel. Disse Natã a Davi, o Senhor perdoou o teu pecado, mas o filho que te nasceu morrerá. 2 Samuel 12, versículos 13 e 14. Observem que apesar de perdoado, Davi teve que pagar o preço. A morte do filho foi o choque de retorno. Davi foi alcançado pelo seu karma negativo. Pelo jeito não adianta correr, o karma nos alcança.
é aquilo que a Bíblia define. O salário do pecado é a morte. Esta morte significa suspensão de parceria com o Altíssimo. Ficamos à deriva no meio das muitas águas, sujeito a nos afogarmos. É o Apocalipse. O Apocalipse também não reduz esta conta, meus caros. Aquele que levar para o cativeiro também será cativo. Aquele que matar pela espada morrerá. Apocalipse 13, versículo 10. Também o profeta Isaías expõe a doutrina do karma. Ai de ti que roubas, porventura não serás também tu roubado? E tu que desprezas, porventura não será também tu desprezado? Quando acabares de despojar, serás despojado. Quando cansares de desprezar os outros, serás desprezado também. Isaías 33, verso 1. Enquanto não aprendermos esta lição, estaremos divulgando o evangelho cor-de-rosa, meus caros. Jesus foi claro: não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26. Não adianta nos iludirmos com caminhos fáceis, criados por vendedores de salvação, sem preço algum. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um zás. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, agora em novo horário, sextas-feiras, 16 horas. Não esqueçam, portanto, as tardes de sexta-feira, a partir das 16 horas. É o momento deste nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Karma é apenas aferidor. Os antigos sacrificaram animais em troca de pecados. Pecado pequeno, uma pomba. Pecado grande, um boi. Depois da contribuição, os sacerdotes diziam que os problemas haviam terminado. E alguns comiam churrasco por conta da cerimônia. Era rendosa aquela ideia de que o sangue dos animais lavava pecados. Somente clube restrito, porém, detinha o poder daquele negócio rendoso. Os pecadores patrocinavam o banquete dos padres. Se os sacerdotes judeus divulgavam a virtude redentora do sangue, uma coisa se torna evidente. Para evitar a cessação dos lucros, eles tinham que negar o karma com energia. Da mesma forma, em nosso tempo, aceitar reencarnação motivará diminuição de arrecadações e ofertas. Por isso, a redenção pelo Cristo interno tem sido combatida. Quem sabe que o seu Redentor está pertinho dele, dentro dele, não precisará de aulas nem de intermediários. A chave do céu tem sido demasiado rendosa para que alguém renuncie a tantos benefícios. Os teólogos definem: perdão de pecados tem preço e realmente tem custado horrores. Não importa que Jesus tenha dito ao paralítico: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus definiu o caminho, mas eles têm outro, porque aquele outro é rendoso. Os catedráticos gazearam esta aula de Jesus.
Jesus admite que a doença do paralítico voltaria em caso de reincidência, e tal doutrina prova o karma. O paralítico teria que fazer sua parte. Não peques mais. O mestre deixou claro que a cura estava nas mãos dele. Aliás, hoje em dia nós escutamos pregadores desafiando Deus. Eles chamam isto de tomar posse da graça. Eles tomam conta da graça. Eles avançam e tomam conta. Em sã consciência, você acha que alguém pode exigir algo de Deus? Exigir? O grande médico Jesus precisava de cooperação do paralítico de Betesda para que a sua cura desse certo. A cura desses galalaus por aí é irreversível, não volta mais. Eles são absolutos. Estes pregadores se intitulam proprietários da vontade divina. Eles ordenam e Deus tem que obedecer. É o fim da picada. Se alguma terra pecar contra mim, afirma Jeová, através de Ezequiel, enviarei contra ela uma grande fome. Se Noé, Daniel e Jó estiverem ali, eles se livrarão. Por minha vida, diz o Senhor, que eles não livrarão nem suas filhas, nem seus filhos. Ezequiel 14, versículos 13, 14 e 18. O karma pessoal é intransferível. Mesmo essas figurinhas bíblicas reencarnadas pelo decreto de Jeová não modificarão o karma dos filhos, como diz o texto da Bíblia. Será que certos missionários por aí conhecem este trecho? O apóstolo Paulo adquiriu a doença e não conseguiu livrar-se dela. Escutem o que ele mesmo descreve aos Coríntios. Foi-me posto espinho na carne. Pedi cura 3 vezes ao Senhor. Deus esperou a terceira súplica para me dar satisfações, para responder. A minha graça te basta, disse Deus, e nada de cura. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. Vejam uma verdade enorme. O ilustre Paulo amargou a negativa de Deus. Deus bateu o seu telefone na cara de Paulo. É Deus quem conhece a hora certa para nossa cura, senhoras e senhores. Exigir só pode ser ideia de alguém desprovido de humildade. Insistir através da oração é direito nosso. Atender, porém, é tarefa exclusiva de Deus e dispensa intermediários. Vejam que o próprio Jesus foi cauteloso em suas petições. Se for possível, Pai, afasta de mim este cálice. Esta é a prece consentida e aprovada pelo próprio Deus. Nós estaremos sempre em suas mãos e teremos que suplicar com respeito. Como Pai amoroso, Ele sabe o que nos convém. Conhece nossas necessidades e vai analisar o mérito do nosso pedido. Nesta altura do campeonato, meus amigos, o Crispim dos Anjos entra outra vez em cena. Getúlio, em carta, Simão Pedro escreveu palavras que contrariam esta lei do karma pregada por você. Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, diz Pedro, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, versículo 8. Neste caso, Getúlio, o amor queima o karma. Contrariamente ao que você diz, que o karma é absoluto. Quanto a isto, meu caro Crispim, não existe a menor dúvida. O Pai Celestial não deseja que nenhum de nós sofra dores. Por isso Ele abre mais caminhos para a nossa libertação. Além da dor, do sofrimento,
O amor e a iluminação são picadas, abertas na floresta da nossa inconsequência. Quando o sofrimento chega para nos abrir os olhos, contudo, Deus já esgotou todos os argumentos. Neste ponto já não nos restam alternativas. A lei do karma penetra no contexto com toda a sua inexorável realidade. Alguém já disse que aceitar reencarnação significaria apontar o sofrimento como redentor, deixando de lado Deus e o Cristo. Jamais eu preguei, caríssimos, que o sofrimento redime. Eu sempre disse que o sofrimento é puxão de orelha. Coisas negativas e externas não salvam ninguém. O próprio tema de hoje, caríssimos meus amigos, karma é apenas aferidor. Está lá, é o nome do nosso tema de hoje. Pelo amor do Pai eterno, Jesus se tornou Cristo e este Cristo veio morar dentro de todos nós. Por quê? Para proporcionar a nós aquela lição presente, sempre presente, constantemente manifestada para que nós pudéssemos vislumbrar a verdade. A redenção virá apenas por este Cristo interno. O karma é apenas aferidor. Ele não tem nenhum poder, é uma ferramenta. Trata-se de um simples relógio ponto que mede as nossas horas negativas e positivas. Para nos livrarmos da ditadura do karma, só uma coisa é necessária: viajarmos para dentro de nós mesmos e descobrirmos no além de dentro o nosso Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando isto acontecer, meus amigos, desbravaremos a última fronteira da salvação. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. E que as bênçãos de Deus se derramem por todos aqueles que estão sintonizados conosco nesta hora. Que Jesus, o Pai Celestial, possam conduzir saúde, paz, harmonia, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.